Hoje, IA é desenvolvida por todas as empresas, né? Isso tornou a criação de bots muito acessíveis e escaláveis. E também, infelizmente, temos os bots que fazem golpes online, né? E realmente conseguem escalar fraudes de uma forma até alarmante. Hoje a gente vê fraudes em seguros sociais, hackeamentos de Pix, de contas. E quando você tem realmente a custódia desse dado, gerado através do seu dado biométrico, é muito poderoso como você consegue estar seguro na internet e realmente ter controle sobre essas informações. E o grande objetivo do World ID é garantir que você consiga abrir uma porta sem compartilhar senha com todo mundo de forma privada. Juliana Felipe, diretora-geral da Tools for Humanity no Brasil, conta detalhes sobre o Word, um projeto que é ligado a Sam Altman, o pai do ChatGPT. A Orb, ela é uma câmera de altíssima resolução que garante que você consiga gerar um código binário através dos seus olhos, mas principalmente ter a autocustódia. Se eu comparo um CAPTCHA com o World ID, o CAPTCHA você tem que clicar manualmente e isso já foi desvendado pelo Machine Learning. Então, como a gente consegue realmente evoluir com a tecnologia que a gente tem hoje? Nos próximos 2 ou 3 anos, a gente vai ver uma mudança muito rápida, tanto na IA, quanto na adoção de novos processos digitais e, principalmente, se a gente pensa nos agentes, que começam a fazer muitas coisas, né? O AGI, né? Que são os agentes que fazem as coisas pela gente. E antes do episódio começar, eu tenho um recado especial para vocês. Você já percebeu que o dinheiro está mudando mais rápido do que nunca? As stablecoins estão no centro dessa revolução. Elas facilitam remessas internacionais, tornam pagamentos sem fronteiras mais simples. E tudo isso vai ser discutido no especial Dólar Digital, um encontro online e gratuito com especialistas do mercado financeiro e de cripto. Se você quer entender o futuro do sistema financeiro, não deixe de conferir. Garanta sua vaga agora mesmo. É só clicar no link da descrição e se inscrever. Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast da Exame que conta tudo sobre o futuro das finanças. E lembrando que ele é um oferecimento da Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual e do Sicredi. Eu sou o João Pedro Malar, editor do Future of Money, e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial que, para quem acompanha a gente há um tempo, sabe que tá retornando ao podcast depois de um certo tempo, que é a Juliana Felipe, que hoje é a General Manager da Tools for Humanity no Brasil. Tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer voltar aqui com vocês. Prazer é meu. E eu ia começar até puxando por isso, porque quando a gente gravou, acho que faz uns 2 anos, você estava na Paxos, né? E aí agora você tá na Tools. Como foi? Bom, aconteceu algumas coisas no mercado nesse período, nesses 2 anos. Como que você tem visto essa mudança e o que te chamou a atenção para vir, né, para Tools for Humanity agora? Perfeito. Quando eu vim aqui, eu estava na Paxos, né, que hoje é um dos líderes aí em stablecoins e trading, trabalha com Nubank, PicPay, PayPal, etc. E, na sequência, eu fui para Transfero como Chief Revenue Officer Global, que também trabalha com stablecoins, tem o BRZ, né, que é a stablecoin brasileira, e diversas soluções financeiras em blockchain. E soube do projeto da Tools for Humanity e me conectei muito com a ideia, principalmente pelo fato de eu acompanhar o que está sendo criado nessa nova economia, as plataformas que estão sendo escolhidas e cada vez mais a gente precisa olhar para uma credencial digital confiável para trabalhar em cima de um blockchain imutável e programável. Então, realmente, o projeto, o que ele traz, que é identificar quem é humano na internet, redução de fraudes, vários assuntos que a gente pode abordar hoje, mas que me chamam muito a atenção no projeto e me inspiraram para fazer parte do time. Legal. E para quem está vendo aqui pelo vídeo, já viu que tem um outro representante aqui também da Tools hoje, que é o Orb. Mas antes de falar um pouco dele, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Tools for Humanity e o que é a Word, né? Que talvez seja o projeto mais conhecido, assim, ligado a Tools, né? Perfeito. O projeto World, ele tem o objetivo de ser uma tecnologia, né, para identificar quem é humano e quem não é na internet. A Tools for Humanity, ela é a empresa que desenvolveu a Orb, que é o hardware. A Orb, para quem ainda não conhece, ele consegue criar uma prova de humanidade, é um código único para provar que você é humano, que podem ser usados em plataformas digitais. E a World é o projeto que realmente olha para um protocolo descentralizado que foi desenhado pelo Sam Altman e pelo Alex Blania para garantir que os humanos tenham uma rede exclusiva onde eles possam oferecer serviços, realmente ter uma economia digital global e acessível. Legal. E como você comentou, acho que talvez o nome mais
famoso ligado a esse projeto é o do Sam Altman, né? Até pela questão da OpenAI e do ChatGPT. Qual que é a visão assim, que ele tem sobre blockchain, né? Porque eu acho que a gente conhece muito ele por causa da inteligência artificial. É interessante ver também que ele está envolvido com essa outra tecnologia, né, emergente. É muito interessante ver como o ChatGPT é usual no nosso dia a dia, pensando em IA. O Sam Altman, ele é um profissional extremamente respeitado, né? Um cara muito visionário, em diferentes iniciativas que ele já teve ao longo da carreira. Mas o que é muito importante é lembrar que hoje IA é desenvolvida por todas as empresas, né? Então, hoje a gente teve aí um aumento, uma rápida adoção de inteligência artificial e os modelos de linguagem de grande porte, e isso tornou a criação de bots muito acessíveis e escaláveis. Se a gente pensa hoje num bot, o que é o bot? Ele faz uma tarefa automatizada. A gente tem os chatbots, né, que atendem a gente nos canais de atendimento, e também, infelizmente, temos os bots que fazem golpes online, né, e realmente conseguem escalar fraudes de uma forma até alarmante para o momento atual da internet. Então, esse ponto também chama muito a atenção por ele ter visto essa iniciativa, e se a gente pensa na empresa, né, a Tools for Humanity, hoje ela tem investidores como A16Z e várias outras, Coinbase Ventures, Tiger Global, Pantera, que realmente identificaram que é uma demanda importante na internet hoje de identificar o que é humano e o que é sintético. Uhum. E eu acho que isso é super relevante. A gente tem visto até academicamente discussões se a internet está morrendo, tem esse termo internet zumbi, porque Sim. Hoje realmente eu acho que muita gente tem uma dificuldade de fazer essa distinção, né, entre se eu estou interagindo com um humano, se eu estou interagindo com um robô, se o que eu estou recebendo é autêntico ou se é sintético. Então, a Word ela surge com esse objetivo, de ajudar nessa distinção, né? Exatamente. O grande objetivo da tecnologia, que a gente chama assim de World ID, né, que é a prova de humanidade, é garantir que você consiga identificar quem é humano e não na internet. E o mais importante, de uma forma privada. Então, hoje, por exemplo, para eu acessar esse prédio, eu precisei mostrar meu documento, eu precisei abrir várias informações minhas. Quando a gente faz um QIC num banco, a gente precisa abrir vários documentos, foto com documento. E o grande objetivo do World ID é garantir que você consiga abrir uma porta sem compartilhar senha com todo mundo de forma privada. Isso é uma beleza do projeto. E um outro ponto super importante é que a Orb, ela é uma câmera de altíssima resolução que garante que você consiga gerar um código binário através dos seus olhos, mas principalmente ter autocustódia. Esse é um ponto que, se a gente pensa em fraudes, hoje a gente vê fraudes em seguros sociais, hackeamentos de Pix, de contas, e quando você tem realmente a custódia desse dado, gerado através do seu dado biométrico, é muito poderoso como você consegue estar seguro na internet e realmente ter controle sobre essas informações. Então, vejo isso como uma fortaleza do projeto também. Legal. E você comentou da Orb, eu queria falar um pouquinho mais sobre ela, até para o pessoal entender como funciona, né? Eu acho que quando teve o retorno, né, da Tools e do Word aqui para o Brasil, acho que foi no início do ano também, chamou muita atenção, acho que muita gente ficou interessada, mas ao mesmo tempo, acho que como é natural com qualquer coisa nova, muitas vezes a gente não sabe direito o que é aquilo e como funciona, né? Então, como que funciona exatamente a Orb e para que ela serve, né? Perfeito. A gente realmente voltou à operação em novembro, a gente começou oficialmente em novembro do ano passado, e como a Orb funciona, e para ser mais didática, eu vou falar da minha experiência antes de entrar na Tools for Humanity, que fiz a verificação da minha prova de humanidade. Então, você baixa o World App na App Store, você coloca a sua data de nascimento, porque é a única informação que você precisa passar, porque é para maiores de 18 anos. Ali você encontrava as orbes, as localizações, você agendava um horário e ia numa orbe para garantir que possa criar a prova de humanidade. Chegando lá, você tem um QR Code no seu World App, você conecta de forma segura com a Orb, ela vai tirar uma foto do seu rosto, dos olhos e gera um código através dos seus olhos. Isso cria um pacote que é enviado para o seu celular, que é salvo na parte mais segura, onde tem códigos de cartões, etc. E você tem acesso a esse código dentro do World App. E a partir daí, você pode utilizar. Dentro do World App já tem mais de 380 aplicativos que você pode utilizar lá dentro. E globalmente também tem alguns casos, como Tinder e Razer, na área de gaming, que vale a pena citar como as pessoas podem usar. Legal. E eu acho que é uma coisa também que é muito determinante para o futuro do projeto, né? É quantas
outras empresas e aplicativos vão querer ter o World ID como essa credencial, né? Isso é uma coisa que está no radar de vocês, então. Exato. Hoje, um dos meus papéis aqui no Brasil é trazer educação sobre essa questão da IA. Muitas vezes a gente não tem noção de como a IA está presente, como você falou, e como consegue ser muito real a presença com voz, né, com texto, etc. Então, a gente quer realmente trazer educação e, principalmente para as plataformas digitais, entenderem o valor de ter essa identificação de quem é humano ou não, que hoje são feitas, na maioria dos casos, pelos CAPTCHAs, que não são muito eficientes, e um feedback que eu escuto de muitas empresas é que gera muita fricção no usuário, porque você tenta uma vez, você tenta outra vez, e realmente... Às vezes você passa uma raiva com aquilo ali, né? Com um tempinho. Um pouquinho. Então, realmente, ele garante que você consegue criar uma unicidade de uma forma privada e garantir que você é humano. Legal. E aqui no Brasil, então, vocês têm essa perspectiva de expansão de casos de uso, né, para o World ID. É um dos objetivos. Exato. Hoje, realmente, a gente está operando no Brasil em eventos selecionados. É importante reforçar que hoje no Brasil a gente cria a prova de humanidade e, diferentemente dos 20 países que a gente já opera, a gente faz sem o incentivo, né, sobre o token, mas que a gente realmente vem conversando com muitas empresas que mostram muito interesse de realmente ter mais essa camada de segurança. E um ponto interessante, né, quando a gente pensa em QIC que eu mencionei, a ideia é ter isso como mais um atributo de segurança e em nenhum momento substituir. Então, hoje as empresas veem muito valor em ter isso no seu processo de... Como se fosse uma etapa adicional, vamos dizer assim. Exato. Legal. E você comentou essa questão do incentivo, né? E acho que é importante entrar nesse ponto também. Quando o World ele começou a operação aqui no Brasil, bom, quando ele começou lá atrás, em 23, mas quando ele voltou também em 24, tinha essa questão, né? Que depois que você fazia todo o processo Core, você podia reivindicar uma certa quantidade de criptomoedas mensalmente, né? Inclusive, tem a WLD, que é a criptomoeda do projeto. E aí veio a decisão, né? Como que foi esse processo também até vocês decidirem que, ok, a gente não tem mais esse incentivo, então, aqui no Brasil? Hoje no Brasil a gente faz uma exceção diferente dos outros países. Se a gente pensa na missão da World, é garantir que você tenha o World ID para provar que é humano e você tenha uma rede exclusiva de humanos onde você possa provar a sua humanidade de forma segura. Dentro do protocolo, a ideia é realmente distribuir 75% dos tokens aos participantes do projeto para garantir que eles ajudem a governança e a construção do protocolo futuro. Então, hoje, nos 20 países que a gente opera, ainda tem o incentivo dos tokens, os World Coins, que são opcionais, e são tokens de utilidade, onde você pode entrar no World App e usar em diversos serviços, como doações, enfim, cursos de inglês. E aqui no Brasil, a gente vem em conversas com a NPD desde antes da operação. A questão da NPD é importante reforçar que não é sobre a tecnologia, é sobre o incentivo, que de alguma forma, na visão deles, pode influenciar o consentimento. Então, a gente resolveu pausar voluntariamente as operações. Hoje, a gente está operando em eventos selecionados e em conversas com diversas empresas que têm interesse de tanto distribuir orbes quanto criar utilidade, mas para garantir que a gente esteja sempre alinhado com o regulador, que tem diálogos abertos desde antes do início da nossa operação no Brasil. Legal. Para quem não sabe, a NPD, antiga autoridade, agora agência, né, que vai ter essa mudança de nome, de proteção de dados, que foi criada muito na esteira da LGPD, né? Então, exato. Eu lembro, bom, eu acompanho muito de perto o World desde o início, então acompanhei também todo esse processo, e eles tocaram muito na questão do incentivo mesmo. Então, imagino que as conversas que vocês têm tido são em torno dessa questão, né, de como alinhar isso, vamos dizer assim, talvez para uma retomada futura ou não, se for autorizado. Acho que eles se posicionaram realmente em relação ao incentivo e a gente vem trazendo educação, comprovando por diversas formas a tecnologia que a gente tem e a base criptográfica segura que ela tem, as grandes fortalezas do projeto, e eu acho isso muito bonito de compartilhar, é que a questão de ser autocustodial da Orb, não armazenar, só processar, e realmente do dado biométrico é gerado um código que nada diz da pessoa. Isso é muito seguro e traz realmente a questão da anonimização, do teste de conhecimento zero, várias bases tecnológicas que a gente pode falar aqui, mas o mais importante é trazer controle das pessoas sobre o seu acesso humano na internet. Então, quando a gente mantém o diálogo, a gente vem fazendo isso em todas as operações globais. Hoje a gente opera, como eu mencionei, em 20 países, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, praticamente todos os países da América Latina, Japão. Então, realmente, esse diálogo é feito e como é uma tecnologia
super inovadora, é normal, tanto da sociedade, dos reguladores, de terem questionamentos, e esse é o momento da gente provar que é uma tecnologia de código aberto, transparente, que desde o início a gente realmente teve essa proatividade para garantir que a gente esclareça a importância desse tema. Perfeito. E aí tem a criação, então, depois que faz todo o processo nobre, da World ID, Sim. que serve como, vamos dizer assim, uma identidade da pessoa para determinar que é um humano, né? E Exato. aí você consegue fazer esse processo de distinção, vamos dizer assim, entre algo sintético e um humano. Qual que é o futuro do projeto, assim, na visão de vocês? Então, eu imagino que passe por ter muita gente, né, tendo a World ID, e muitos lugares usando também a World ID. Mas qual que seria o lugar da World, vamos dizer assim, nessa internet do futuro, né? Perfeito. Quando a gente pensa em identidade descentralizada e finanças descentralizadas, na verdade a gente fala de acesso e controle, né, e segurança. Então, se eu penso na World mais para frente, existem vários fragilidades hoje com fraudes online em diversos segmentos. Hoje a gente pensa em seguros sociais, por exemplo, onde pessoas reservam vários horários para tirar um passaporte para um serviço social e revendem isso para pessoas vulneráveis. Então tem várias questões que, se a gente conseguisse garantir que uma vez um humano consegue ter aquele benefício, a gente consegue reduzir muita fraude. E muitas pessoas me perguntam, por que você acha que a fraude é IA? Tem uma pessoa falando comigo, alguém criou aquele golpe. Mas se a gente pensar que é 1 para 1 e 1 para 1 milhão, porque o bot automatiza, a gente consegue tornar a internet muito mais segura, identificando quem é humano. Então, qual é o projeto? Primeiro, educar. É muito novo, é uma tecnologia super nova. Se a gente pensa na internet, pouco tempo foi consolidada, IA muito menos. Então, a gente precisa educar sobre os problemas da fraude, entender o impacto da IA no nosso dia a dia, na vida digital. Segundo, garantir que as plataformas online vejam o valor dessa identificação para redução de fraudes para os seus usuários e, principalmente, as pessoas realmente terem o acesso à prova de humanidade para a utilização. Então, nós vemos vários casos de uso. Hoje a gente está em contato com diversas empresas globais e no Brasil também, para garantir que no Brasil, principalmente no meu foco como diretora-geral do país, que a gente crie utilidade para que as pessoas possam realmente ver a utilidade e entender a segurança que ela pode trazer. Legal. E eu acho que também é um processo, e aí eu queria saber a sua opinião, que ganha mais força, imagino, a preocupação das empresas com a IA generativa, né? Porque eu lembro que lá atrás, inclusive, eu cheguei a falar com alguns especialistas sobre a questão de segurança na IA generativa, e eles falam muito assim, João, não é necessariamente que traz algo novo, mas é que dá uma escala muito grande para o que pode ser feito, né? Então, você também sente que a IA generativa ela aumentou a preocupação das empresas com todas essas questões, né? Sim, até porque todas elas estão, de alguma forma, criando um machine learning em cima disso, e quanto mais eles são treinados e quanto mais reais eles conseguem ser por voz, por comportamento, claramente é difícil identificar. É curioso, porque antigamente você sabia claramente o que era e o que não era. Era fácil, agora é muito confuso. Então eu acredito sim que ela tornou muito mais real uma coisa que a gente achava que ia ser muito mais longa para chegar e que a gente precisa realmente ter uma forma de identificar. E uma curiosidade, né? Quando a gente usa o World ID, por exemplo, você faz um face out. Então, isso já reduz, por exemplo, se eu comparo um CAPTCHA com o World ID. O CAPTCHA, você tem que clicar manualmente e isso já foi desvendado pelo machine learning. Então, como a gente consegue realmente evoluir com a tecnologia que a gente tem hoje? Então, o World ID, ele realmente é muito novo, mas ele vem realmente para solucionar um problema que eu preciso levantar, porque as pessoas não estão vendo ainda muito claramente que está muito presente no nosso dia a dia. E uma curiosidade também que eu tenho, porque acho que a proposta é muito nova e, ao mesmo tempo, está ligada a uma tecnologia muito nova, que é a tecnologia blockchain também, né? Quando você fala com as empresas sobre o tema, até onde você vai em blockchain? Porque eu não sei também até que ponto, às vezes, mais confunde do que ajuda, né? É engraçado, o meu trabalho é simplificar mensagens, né? Eu não sou desenvolvedora, eu não sou técnica, mas eu estudo muito o assunto. Então, a gente entende até um certo ponto. A gente tem engenheiros, né, e técnicos que desenvolveram a solução, que realmente são gênios, e eu aprendo muito com eles. Mas a gente tenta simplificar para usabilidade e segurança, né? Se eu penso na Orbe, ninguém precisa entender exatamente os equipamentos que tem lá dentro, como funciona, mas eu preciso garantir que ela é segura, que ela não armazena, que ela vai garantir um código único por humano e garantir que as empresas se sintam confortáveis de usar esse serviço e que ele não vai trazer fricção
na experiência do usuário. Então, hoje, a gente vai entendendo cada público e vai adaptando a mensagem, que, como você falou, é super novo e muito importante sempre conectar com qual é o problema que ele vem solucionar. Eu acho que todo professor, todas as pessoas que criam storytellings, né, para os negócios, precisam entender qual é o problema que você vem solucionar e quão poderoso você pode ser para solucionar aquele problema. E acredito que essa sacada do que é humano e o que não é, está sendo realmente uma demanda que ele foi supervisionário, tanto o Alex Blania como o Sam Altman, e desenvolver. E é muito bacana poder fazer parte dessa educação e dessa mudança de mindset. Legal. E você estava comentando que hoje, né, o Woj ele está presente em 20 países, né? Sim. Tá. Você tem os números mais ou menos de quantas pessoas tem em todos esses países? Só para a gente entender a escala, né, hoje que o projeto tem. Por país, eu não tenho os números correspondentes. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 500 mil de pessoas que foram verificadas no período, bastante né? Que coisa, a gente, bastante coisa. Em mais ou menos 8, 9 semanas de operação em São Paulo, só na cidade de São Paulo. No mundo, já são 16 milhões de pessoas verificadas com a prova de humanidade e, no geral, 30 milhões de pessoas que já baixaram o World App e já têm acesso ao ecossistema. Um número bem significativo, né? Acho que em 2 anos de projeto, né? Acho que foi lançado em 23. Exato. Então... E tem alguma região, assim, que em geral vocês veem que o projeto fez mais sucesso? Ou é uma coisa mais homogênea? É homogênea, depende do tempo, né, que já está em operação. A América Latina é early adopter, né, para qualquer tecnologia. Estados Unidos, a gente tem um movimento positivo esse ano. E Europa também é bem positivo. A IPEC também, então é difícil falar exatamente, porque cada um teve um timing regulatório diferente, mas eu acho que a adesão é bem equilibrada ao longo dos continentes. Legal. Eu ia te perguntar até sobre essa questão dos Estados Unidos, porque do ano passado para cá mudou muita coisa, Sim. né? E de questão de regulação e de abordagem em relação a cripto. Então, vocês também, apesar do blockchain talvez ser uma coisa um pouco mais por baixo dos panos, assim, na operação, né? Não é o foco. Sim. Vocês também têm sentido uma postura mais benéfica para o projeto nos Estados Unidos? Sim, tanto governamental quanto de mercado. E aí, como a gente estava conversando antes da gravação, né, das empresas entenderem o poder da tecnologia e realmente avançarem nesse sentido. Então, todos os países que a gente opera, a gente vê muito interesse pela solução, muito novo, então todo mundo tenta entender como encaixar isso no seu dia a dia, na sua solução, mas eu vejo um caminho bem promissor para os próximos anos. E você estava comentando de ser algo muito novo e eu acho que o mercado ele vive um dilema, assim, tem muita coisa muito nova acontecendo muito rápido, né? E é muita coisa até para equilibrar, assim. E você já tem uma carreira longa nessa área de tecnologia, né? Antes mesmo de estar no mercado cripto, você trabalhou no LinkedIn também, se eu não me engano, né? Como que você acha que as empresas elas conseguem navegar um pouco esse cenário, né? Porque é muita coisa, são tecnologias muito novas, às vezes muito difíceis de entender. Então, até pelo seu trabalho, como você comentou, você simplificar um pouco essas histórias, mas também como garantir que as empresas conseguem lidar mesmo com esse cenário, né? Trabalhar com tecnologias emergentes realmente é trazer uma demanda que teoricamente não existe. E, às vezes, trazer luz para uma demanda que existe e que precisa ser vista. Muitas empresas começam sempre terceirizando para alguns especialistas. Então, por exemplo, eu trabalhei com a Paxos. Naquela época, as pessoas terceirizavam aí um white label ou um crypto trading que já vinha pronto, regulado, o que fazia muito sentido para entender o comportamento e desenvolver dentro de casa, né, para ter mais autonomia. O que eu vejo é que você trabalhar novas tecnologias, primeiro você tem que realmente ser genuíno e acreditar no que você faz, né? Realmente entender o problema que você vai solucionar. Segundo, é realmente fazer conexões com as empresas e as empresas terem essa abertura. Hoje você vê muitos cargos. Eu comecei minha carreira como headhunter, tá, pessoal? Então, eu gosto de ver os movimentos dos talentos. Hoje todas as empresas têm o cargo de head de inovação ou pessoas para olhar coisas novas. E no final das contas, a gente vê empresas que são campeãs. Eu vou mencionar, por exemplo, o Nubank, né, que foi à frente. Por quê? Porque de alguma forma ele olha antes dos concorrentes uma tecnologia ou uma fortaleza que faz sentido no mercado. Então, esse olhar proativo sobre novas tecnologias e formas de operar é importante para todos os segmentos. E como a gente fica muito no mercado financeiro, a gente vê muito isso acontecer e como um sai à frente. Então, qual é a dica que eu dou para as empresas, né? Hoje está cheio de tecnologia por aí, mas o mais importante são 3 pilares. Primeiro, entender realmente o que você quer oferecer. Segundo, entender o seu cliente e a demanda que ele te traz. E terceiro, olhar para o ecossistema e entender como eu posso ser o melhor que eu quero ser
dentro das possibilidades, seja com uma empresa terceira, seja com um mix de tecnologias, seja realmente desenvolvendo IA dentro de casa, entendendo melhor o comportamento do meu cliente. Então, isso vai variar muito de empresa para empresa e do objetivo de cada uma delas. Mas eu vejo que realmente, no final das contas, a inovação é o que mostra como muitas empresas vêm ganhando no mercado ou perdendo, de acordo com essa adoção rápida e adaptação. Sim, e até essa descrição de empresa que você fez, eu acho que encaixa bastante até com a própria Tools, né? Eu imagino, Sim. porque foi uma visão sobre essa questão de identidade digital que eu acho que começa a ser mais discutida agora até em âmbito governamental, né? Acho que o Reino Unido agora está com uma discussão muito intensa de identidade digital. Acho que muita gente não sabe, mas a nova identidade do Brasil já é emitida em blockchain, né? Do CPF. Então, acho que tem esse movimento. Vocês acreditam, então, que tende a ganhar mais força ao longo dos próximos anos? Eu vejo muita atração, como todo mercado, existe um período de pesquisa, entendimento, isso demora. E aí chega para o regulador. Geralmente o mercado acaba fomentando, né? O Brasil, até indo para a agenda do Banco Central, por exemplo, ele foi muito colaborativo com o mercado para entender junto, né, como a tecnologia poderia desenvolver, mas eu vejo que tem esse processo de pesquisa, de entendimento, de teste. E aí se a gente pensa no mercado brasileiro, pilotos que realmente trazem a experiência, os riscos e sempre pensando na privacidade das pessoas, né, da proteção do consumidor, etc. Então, com isso, quando eles entendem que é uma tecnologia segura, eu acho que aí o blockchain, criptografia vem se provando, aí você tem uma adoção rápida para os demais. Mas eu vejo hoje um momento muito positivo e eu acredito que nos próximos 2 ou 3 anos a gente vai ver uma mudança muito rápida, tanto na IA quanto na adoção de novos processos digitais e principalmente se a gente pensa nos agentes, que começam a fazer muitas coisas, né? O AGI, né? Que são os agentes que fazem as coisas pela gente. Então, como a gente vai entender a segurança na internet nesse novo momento e principalmente para os governos, para conseguir ter um controle, mas realmente trazendo inovação e segurança no processo. Eu acho que esse ponto dos agentes ele é bastante interessante, porque eu acho que talvez no mercado financeiro stablecoins sejam um assunto do momento, mas no mercado em geral, os agentes acho que eles são o hype, né, desse ano de 2025. E eu imagino até pelo contato do próprio Alex com o Sam também, eu imagino que essas discussões sempre chegam em vocês assim, olha, tem a questão dos agentes e talvez a gente consiga resolver possíveis problemas que eles possam trazer desse jeito, né, imagino. Então, como que vocês têm visto também essa questão dos agentes e o que muda, talvez, pensando em segurança digital, né? Pensando em IA e nos agentes, a gente vê muitas qualidades, né, muitos pontos positivos de como eles vêm ajudar no dia a dia, mas a gente entende que a questão de entender o que é humano, que é sintético, é fundamental. No final, a gente não vem demonizar a IA, pelo contrário, ela nos ajuda muito no dia a dia, mas como a gente vai conseguir cada vez identificar o que é humano e o que não é e facilitar essa seleção. Quando eu penso em jogo online, em transação, eu até vou mencionar uma solução que a gente usa na Tools for Humanity, que se chama Autake Verify, que usa o World ID. Então, imaginando o hackeamento de conta, por exemplo, né? Muitas contas são hackeadas pensando que está tudo num servidor só. Então, realmente, se você tem uma senha, um e-mail hackeado, você, como teve recentemente hackeamentos de Pix, fake biometria facial, etc., a gente pensa, hackearam a minha conta, vou mandar e-mails em escala no meu nome. E hoje a gente tem essa solução que ela garante que você faça o face out pelo World ID para garantir que antes de mandar um e-mail, você garanta que é humano. E com certeza, se alguém hackear a minha conta, não vai conseguir mandar um e-mail por conta disso. Então, eu vejo a IA de uma forma muito positiva e cada vez mais, tanto o Sam Altman quanto o Alex Blania, eles são estudiosos do mercado como um todo, entusiastas da tecnologia e como a gente consegue otimizar ao máximo da IA, mas garantindo que a gente identifique quem é humano e quem não é. E tem uma questão também que eu queria saber a opinião de vocês, e que acho que é até um pouco mais filosófica, assim, mas de até que ponto vocês acham que as pessoas vão se importar com essa distinção, assim, entre o que é humano e o que não é? Será que vai ter algum momento em que talvez para as pessoas tanto faz, assim, se eu estou interagindo com um humano, com um robô, para mim pouco importa? Ou realmente vocês acreditam que isso vai ser uma preocupação mais perene, assim, para a sociedade, mesmo com o avanço, né, da IA? Hoje, as pessoas não estão identificando e não estão se importando muito com isso. Esse é o nosso momento atual. Se a gente pensa no volume de fraudes online, é importante lembrar que hoje mais de 55% das pessoas no Brasil já caíram em algum golpe, né? E se a gente pensa em tráfego total da internet, 51% são bots e desses 37% maliciosos. Então, hoje, as pessoas não se importam com essa distinção, mas quando elas entendem que um bot que trabalha com fraude consegue escalar
uma fraude por milhões de pessoas, eles começam a entender que é importante identificar quem é humano e quem não é, para você poder fazer essa seleção e tornar a internet mais segura. Então, se a gente pensa em vários usos de caso, desde varejo, mercado financeiro, redes sociais, quando você pensa num hater que mete o pau num artista, até que ponto é um bot falando mal 10 mil vezes de uma pessoa e não é uma opinião geral sobre aquele artista ou sobre aquela pessoa, aquele influencer. Então, é muito importante que a gente comece a entender o que é uma ação humana para que a gente não escale, até se a gente pensa em influências políticas, influências de opinião, como realmente um bot vai escalar uma ideia que não é de milhões, é de uma pessoa só. Então é muito importante que a gente identifique como interagir bem com esses dois mundos e identificar o que é cada um. Mas eu concordo com você que hoje as pessoas não veem e não entendem a importância e o poder disso, mas eu acredito que, tanto para a segurança na internet e a identificação do que é o que, vai fazer muito sentido daqui para frente. Sim, sim. E também queria saber a sua opinião, a gente tem tido algumas discussões até, acho que menos aqui no Brasil, na verdade, muito lá fora, já talvez exigir que a pessoa coloque o equivalente ao CPF dela, né, para facilitar, para entrar numa rede social. Talvez identidades digitais como o OJID seja uma solução sem precisar que a pessoa coloque, por exemplo, o CPF dela para estar numa rede social, mas ainda comprovando que é humano. Exato. Hoje, se a gente pensa no pacote, né, que ele gera e manda para o aparelho celular da pessoa, tem a foto do rosto, dos olhos e o código binário. Então, você consegue bater a foto, você consegue fazer isso de forma anônima e privada, sem expor nenhuma informação da pessoa, o que faz muito sentido, né? Se a gente pensa hoje na lógica da base de dados, a gente acaba fazendo um QSI. A gente dá todos os nossos dados e ele fica num servidor, que você não tem nenhum controle. Então, quando você consegue ter o controle também no seu celular de uma parte disso, para provar que é humano, e garantir que ninguém possa fazer algo em seu nome, é muito poderoso para realmente diluir o risco e reduzir a questão da vulnerabilidade. Legal. E o Word, ele tem um blockchain próprio, né? E que foi, se eu não me engano, acho que foi lançado ano passado, se eu não estou enganado. E, obviamente, você ainda não estava, né, na Tools nessa época que eles lançaram, mas qual foi um pouco a lógica de ter uma rede própria, né? Por que não usar as redes que já existem no mercado? E a gente tem visto esse movimento, que acho que é uma tendência em cripto, das empresas lançarem, né, as próprias redes blockchain. Exato. Na verdade, se eu penso no projeto World, ele tem várias bases. Como a gente mencionou o World ID, aí tem o WorldCoin, que é realmente o token de utilidade para usar dentro dessa rede. Você tem a blockchain, que é a World Chain, que é um Layer 2 de Ethereum, para garantir que você consiga realmente criar uma blockchain para humanos, que realmente vão ser usadas dessa forma. E a gente tem também a questão dos aplicativos, para que as pessoas possam usar o seu token, ter serviços dentro dessa blockchain segura. Então, a ideia, e até se eu penso em cripto, se eu penso em ativos digitais, o que a World está criando de utilidade, um ecossistema próprio, é muito poderoso, porque ele não só cria um token, mas ele criou uma identidade super importante realmente para provar a humanidade. Ele criou o token para ser usado dentro desse ecossistema. Ele dá propriedade das pessoas para realmente ser um projeto descentralizado. Então, ele realmente conseguiu abordar todas as frentes para criar um projeto de sucesso. Entendi. E tá no radar de vocês? Porque, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil representantes de blockchains como Solana, Polygon, Sim. que também tentam fomentar a criação de comunidades locais aqui, né? De desenvolvedores e tudo mais. Exato. Isso tá no radar de vocês também aqui no Brasil, de ter uma comunidade de gente que desenvolve aplicações para a rede blockchain da Word, ou por enquanto ainda não? Sim, hoje nós temos um time e alguns programas como o Build Latam para desenvolvedores dentro do ecossistema. A gente vai participar do It Latam em novembro também, mas é muito importante reforçar que assim, a gente é um protocolo de código aberto, tudo é aberto na internet. A gente hoje faz trabalhos específicos para todos os públicos. Eu acabo não atuando tão diretamente na parte de desenvolvedores, mas a gente sim tem movimentos para grants, para quem criar aplicativos dentro da plataforma, trazer informação e educação nos principais fóruns, como o It Latam, por exemplo, como o World Chain, ele é desenvolvido, um Layer 2 de Ethereum, para garantir que todo o ecossistema conheça melhor o aplicativo World e garantir que o aplicativo realmente tenha acesso a 36 milhões de pessoas, faz muito sentido, e sempre pensando numa pegada global, para garantir que todo mundo que tem ali tenha acesso global e digital a todas as aplicações.
Perfeito. E queria retomar o que a gente estava conversando lá atrás. Hoje, né, como você estava comentando, não tem, como tinha lá no início, no início desse ano, o ponto de registro com um incentivo, né, da criptomoeda depois. Vocês acreditam que tem um futuro para o Word aqui no Brasil, mesmo sem esse incentivo? Ou é uma coisa meio, se a gente não vê perspectiva, talvez o projeto vá embora do Brasil, por exemplo? Isso está no radar? Perfeito. A gente pausou voluntariamente para entender como a gente ia operar e hoje a gente opera em eventos selecionados. A gente pensa num novo formato de distribuição, de realmente fazer parceria com as empresas que criem utilidade e distribuam as orbes nos seus pontos de venda. Então, existe uma mudança de estratégia. No mundo, a gente opera com o token realmente de acordo com a missão, mas no Brasil, a gente fez essa adaptação porque a gente acredita muito na tecnologia. Então, eu, pessoalmente, Juliana, acredito muito que se a gente criar utilidade e as pessoas usarem no dia a dia, elas vão entender a importância disso. Assim como o Tinder no Japão já está usando para identificar quem é humano e quem não é, a Razer, numa empresa de gaming, também. E aí, realmente, fica fácil da gente entender a importância dessa credencial digital. Então, hoje a gente realmente acredita muito no Brasil, a empresa acredita muito no perfil do brasileiro de ser early adopter. Infelizmente, somos o segundo maior país de foco de fraudes por bots. Então, realmente, a dor que a gente vem resolver é muito grande no Brasil e acredito que a gente vai insistir bastante para crescer no país. E acho que também é uma consequência de ser early adopter, né? Quando você adota muito rápido uma tecnologia, você também se expõe bastante aos perigos que às vezes ela pode trazer, né? Então, e eu imagino que, em geral, o foco de vocês estão em setores que estão mais expostos ou vulneráveis a crimes de cibersegurança, né? Então, quais que seriam esses setores, enfim? Existem vários, né? Na verdade, se a gente pensa em instituições financeiras, né, por transações financeiras, hackeamento de contas, varejo, redes sociais, né, que a gente já tem o case da Tinder, turismo, que hoje existe muitas questões de bots, né? 25% é feito por bots. Então, assim, estamos conversando com todos os mercados, inclusive empresas que já têm biometria facial ou outro tipo de solução, identificam um atributo muito bacana de ter um World ID, porque se a gente pensa nas biometrias de dedo, de palma da mão, que até está crescendo bastante da palma da mão, né, no Brasil e em outros países, mas realmente a íris ela tem um poder de unicidade que nenhum outro tem e pouca volatilidade ao longo da vida. Então, muitas empresas também nos procuram para entender algum tipo de integração, porque realmente é algo que já foi desenvolvido e hoje acredito que vai demorar até outro player conseguir desenvolver algo tão consistente. Sim. Eu queria até aproveitar que você puxou esse assunto, a gente já falou um pouco sobre ele no início, mas queria retomar, que é a questão de segurança, né? Sim. A íris, ela é Bom, a gente tem uma mania, acho que não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, hoje em dia a gente tem dado dados biométricos de uma forma muito tranquila. Sim. A gente dá rosto para entrar em prédio. Banalizou. É uma banalização que me preocupa um pouco. Sim. E a íris, ela é um dado biométrico muito sensível, né? Como Sim. você falou, ele é um dado que ele não muda, em geral muda muito pouco, enfim, tem toda essa questão. Quais que foram os cuidados, se você puder falar um pouco mais sobre, que vocês tomaram para realmente garantir que esse dado ele vai estar protegido, não tem um risco, por exemplo, de vazar ou algo assim? Perfeito. Então, o primeiro ponto é que é uma tecnologia anônima e privada e não há nenhum armazenamento na orbe. Então, a Tools for Humanity ela não gerencia nenhum dado biométrico ou código gerado. Ele simplesmente vai para o celular da pessoa. Outro ponto importante, quando você pensa no dado biométrico que é transformado num código, é um código numérico que não diz nada sobre a pessoa. Então, realmente, ele é anônimo e privado. Se eu penso em autocustódia, é um ponto muito comentado, porque no início de cripto todo mundo falava, né? Mas tem que ter responsabilidade, né, sobre as suas informações. E é isso que a gente quer dar para as pessoas, o controle da sua credencial digital, que hoje, infelizmente, não é possível em praticamente nenhuma plataforma, e garantir que realmente a tecnologia, ela é código aberto, ela é transparente, todos os documentos são públicos na internet e qualquer revisão, a gente já tem várias auditorias, tanto da orbe, quanto dos processos criptográficos, de anonimização, que são super detalhados. Então,
Então, realmente, quem criou essa tecnologia foram os maiores especialistas, tecnólogos, físicos, inclusive o Alex Blania, né? Ele tem um tracking record maravilhoso nessa parte técnica para garantir que realmente fosse criado algo seguro e efetivo. E é claro, a gente sempre vai melhorando a tecnologia cada vez mais, sempre em contato com reguladores, entendendo como a gente pode sempre estar à frente da questão da IA e garantir a humanidade das pessoas. E já aconteceu em algum país de ter sido suspenso, ou vocês pausaram e aí depois conseguiu retomar a operação? Ou a situação aqui no Brasil ela é um pouco única nesse sentido? Como que é? Eu acredito que por ser muito nova, existiram questões em alguns países. Eu cuido de Brasil, então não tenho tanta visibilidade, mas sim, desde o início da operação, todos os diretores legais de cada país realmente fazem uma conversa proativa antes do início da operação, compartilham. E, claro, cada país é um país diferente, né? Cada questão é vista de uma forma culturalmente distinta, mas eu acredito que o que aconteceu no Brasil aconteceu em alguns países, mas realmente com compartilhamento de informações, um estudo mais detalhado com a tecnologia, a gente já está operando em mais de 20 países. E acho que não é uma ousadia dizer que a meta, acho que até para o sucesso do projeto, seria ter 7 bilhões de pessoas tendo o Watch ID, né? Exato. Não é uma ousadia dizer isso. Sim. Perfeito. Então, realmente, o objetivo é um crescimento em escala global do projeto. Exato. O projeto é realmente para ser global, para criar a humanidade, né? Provar isso na internet. Lembrando que cripto foi a primeira estrutura que começou global. Antes a gente tinha distinções por países. E se a gente pensa em uso de casos como cross-border payments, pagamento entre países, ainda existem limitações. Então, o projeto tem o objetivo de todas as pessoas humanas, independentes do país, poder provar sua humanidade e trabalhar numa internet segura, né? Que hoje acaba sendo a mesma internet no mundo inteiro, onde a gente consegue ter um acesso global digital. Legal. Eu ia te perguntar também, as stablecoins, a gente estava falando isso antes da gravação, elas viraram a tendência, né, do mercado financeiro esse ano. A gente, inclusive, vai ter o evento, né, da Exame sobre stablecoins. Vocês já têm algum tipo de integração? Obviamente, acho que a integração talvez seja menos óbvia do que com uma corretora de cripto, né, que tem uma stablecoin, mas vocês também estudam essas integrações com stablecoins, como dá para incluir no projeto? Imagino que não esteja no radar ter uma stablecoin própria, acho que no caso de vocês não faz tanto sentido, mas como vocês estão vendo, né, isso de stablecoin? Dentro do protocolo, a gente já tem parceria com a Circle, então o SDC ele é presente dentro da rede World, e a ideia realmente hoje é trabalhar em cima do WorldCoin como um token de utilidade. Acredito que o parceiro atual seja o SDC mesmo. Legal. E aí eu ia aproveitar para fazer a pergunta do patrocinador, que é a Mint, né, a plataforma cripto do BTG Pactual, que é até aproveitando essa sua experiência no mercado de criptomoedas, como você tem visto essa evolução mesmo do setor. Acho que a gente tem visto um processo de não só de institucionalização, que a gente fala muito, mas de maturação também do setor. E para onde você acha mesmo que as criptomoedas elas estão indo, né? Será para uma adoção em massa ou não, enfim? Perfeito. Se a gente pensa na evolução do dinheiro, né, do papel para o cartão de crédito, hoje o dinheiro é muito digital. E realmente a gente sabe que para o fluxo do usuário, né, UX, a experiência do usuário, é muito simples, né, o dinheiro. Parece que a gente paga em Pix, é rápido, mas ninguém sabe o back-end, né, todo o trabalho por trás manual que ainda existe no papel moeda. Se a gente pensa nas stablecoins, por exemplo, elas realmente vêm ser o quê? A representação digital do dinheiro, que pode ser movida de forma mais fácil. Basicamente é isso. As maiores têm as reservas, que continuam nos bancos tradicionais. Então, é muito importante lembrar dessa dinâmica para falar que nada mais é que a representação digital do dinheiro e a forma mais fácil da gente ter o dinheiro instantâneo. Se a gente pensa hoje, tudo é na base do clique. Eu tenho filhos pequenos. Estão acostumados com o streaming. Não vou falar uma marca específica de streaming, mas eles querem tudo num clique. Assim como a gente quer resolver tudo num clique. Você entra na Amazon e compra uma coisa com 2, 3 cliques se você realmente quer comprar alguma coisa em segundos. E por que o dinheiro ainda não é disponível nessa facilidade? Se a gente pensa em pagamentos internacionais, se a gente pensa em várias outras formas que o dinheiro precisa ser acessado pela pessoa 24 horas e nem sempre é. E acho que cripto veio de uma forma, como primeiro uso de caso do blockchain, para trazer versatilidade, né, programabilidade, tudo em tempo real. Então, hoje eu vejo as stablecoins ou as representações digitais ou os ativos digitais como realmente o dinheiro do futuro para garantir que ele consiga ser instantâneo, seguro e rápido. Acho que esses são os grandes pontos. A gente está vivendo uma evolução que não é rápida, existe todo um backlog
tecnológico de um sistema que foi criado e que realmente precisa ser adaptado com qualidade para não haver perdas no caminho. Então, acho que esse cuidado com regulação, esse cuidado com transação tecnológica para garantir que não hajam muitas perdas, né? E realmente garantir que ela seja segura e próximos passos aí do sistema financeiro. Então, vejo de uma forma muito positiva, mas acho que ele é muito mais simples do que parece ser. E as pessoas ainda acham que é a tokenização da economia. Nada mais é do que você ter uma representação e conseguir mover isso de forma mais fácil. Acho que às vezes a gente complexifica demais, né? A tecnologia, também acho. E eu acho que para quem quiser também ter um acesso mais simples a esse mundo blockchain, esse mundo de cripto, a Mint do BTG, ela está oferecendo também um cupom com uma oferta especial para quem abrir uma conta na Mint. O cupom ele é o FON50, o FON, para quem não sabe, é o Future of Money, que é a gente. O FON50, então, abrindo a conta e colocando esse cupom, a cada R$150 investidos em criptomoedas até 20 de dezembro desse ano, vocês recebem R$50 de cashback em Bitcoin. Então, se te interessou, corre lá, usa o cupom e aproveita. Voltando aqui para o nosso assunto, eu ia te perguntar um pouquinho sobre experiência de usuário, que foi um ponto que você tocou. Sempre que a gente fala de segurança na internet, todos os especialistas falam, João, a gente tem sempre um dilema, que é até que ponto a gente traz segurança para a pessoa sem prejudicar a experiência do cliente, né? Que é o termo fricção, que eu acho que a área de segurança é a única que usa tanto fricção. Adoro essa palavra, fricção. Como que vocês na Word também pensaram em ter uma solução que ofereça segurança, mas também não adicione muita fricção ou piore fricções, porque isso também, é claro, seria prejudicial para a própria solução que vocês oferecem. Esse é um ponto que a maioria das plataformas que eu falo compartilham, né? Que o processo tem que ser em segundos. E hoje, realmente, assim, eu que uso muito, né? Estou na plataforma e tal, é realmente instantâneo. Você bota o face out, você consegue usar muito rapidamente. Então, realmente, essa estrutura de blockchain, de criptografia e como isso é feito é importante. Claro, depende da internet, então você precisa ter uma boa internet para isso acontecer. Mas, realmente, milhões de estudiosos vêm trabalhando processos de usuário em todas as plataformas digitais e na World não é diferente. Né? Na verdade, na Tools for Humanity. Então, a gente olha realmente como a tecnologia pode ser segura e rápida. E hoje, o grande desafio é realmente entender como o nosso processo entra no processo, né, do usuário de cada plataforma e que isso esteja dentro dos SLAs, né, de tempo e telas e fluxos que cada usuário tem que ter. Mas hoje, do nosso lado, é muito prático e pelas experiências com Tinder e Crazy, a gente está tendo realmente resultados muito positivos. Agora, entender cada integração e como a gente se comporta. Vocês imaginam, talvez, os brasileiros tenham alguma especificidade nesse quesito de, sei lá, o brasileiro está mais disposto a ter X fricção ao invés de Y fricção, ou é uma coisa meio padrão, assim, ao redor do mundo? Não tem muita diferença? Olha, eu não sei dizer. Sinceramente, essa não é a minha especialidade. Mas eu diria que como o Brasil tem tudo realmente muito antes, né? Então, muito early adopter, muitas fintechs e tudo mais. Hoje você tem fintechs que, por exemplo, tem 100% do fluxo do usuário pelo WhatsApp, né? Então, eu acho que o brasileiro, ele não sei se ele é mais tolerante ou mais exigente. Tá aí uma boa pergunta. Acho que acaba sendo um pouco dos dois, talvez, um pouquinho né? dos dois, é. Eu acho que sim. Mas eu acho que principalmente para serviços financeiros vai ser sempre menos tolerante, né? Ah, sim. Porque aí a perda bate um pouco mais, né? Quando acontece. Sim, total. Eu queria te perguntar também um pouquinho sobre... Eu já perguntei sobre esse futuro da Word, onde vocês acham que a Word vai estar, mas se vocês trabalham e podem compartilhar com algum cronograma um pouco mais específico, assim, com metas de... a gente quer chegar daqui a 2 anos com, supondo aqui, 300 milhões de pessoas registradas, ou se vocês realmente ainda estão nesse processo que você comentou de evangelizar, vamos dizer assim, sobre a tecnologia, de alcançar o público, de ter os reguladores, enfim, aceitando isso também. Como que é esse crescimento um pouco mais materializado, né, na visão de vocês? Hoje a gente não tem essas metas claras, a gente tem uma missão muito grande que é realmente atingir toda a humanidade, mas hoje a gente realmente está no momento de educar, principalmente reguladores, sociedade, as pessoas que precisam ter mais segurança na internet, como elas podem gerar mais segurança, né, nas suas transações online e realmente garantir que a gente consiga estar em todos os países de uma forma consistente. Mas é importante que as pessoas tenham a prova de humanidade e é importante conscientizar também as empresas que precisam trazer mais segurança para as plataformas. Então, hoje a gente não tem uma meta concreta, como você mencionou, uma empresa só com 2 anos de operação é muito nova e a gente entende que é uma tecnologia muito à frente, mas o objetivo é conseguir acelerar isso ao máximo. E você acha que
existe identidade digital, vamos dizer assim, que funcione, que cumpra o seu papel sem tecnologia blockchain? Ou é uma coisa, vamos dizer, uma tecnologia muito boa para essa aplicação? Porque a gente tem falado muito de blockchain para mercado financeiro. Sim. E talvez, acho que a gente esquece um pouco também de outras áreas em que ele pode ser aplicado, né? Como que você vê essa relação, né, de identidade digital e blockchain? Com a evolução da sociedade como um todo, a gente vê que funciona até o momento que deixa de funcionar, porque a cultura muda, a comunidade muda e tudo vai avançando, né? Hoje eu não sei dizer se funciona ou não. Hoje a gente identifica fraude. Infelizmente, o brasileiro, e mais do que os outros países, talvez, é muito criativo para fraudes. Então, a gente sempre precisa se reinventar, talvez mais rápido do que outros países. Mas o mais importante é realmente entender as vulnerabilidades e, em cima dessas vulnerabilidades, criar coisas positivas. Eu acredito muito na criptografia, porque realmente ela traz muito mais segurança, ela é muito mais robusta, e tem várias questões ali que são muito diferentes das tecnologias anteriores, e, no final das contas, eu acho que o World ID ele não vai ser a única solução que vai trazer segurança. Eu acho que ela, realmente complementando outras que já existem, que hoje existem muitas soluções antifraude, e cada uma vai olhar uma partezinha, mas realmente essa distinção da humanidade é algo que falta. Eu acredito que ela, combinada com outras, pode ser bem poderosa para trazer segurança nessa nova fase, porque se a gente pensa no blockchain, você falou só para mercado financeiro, mas na verdade o mercado financeiro acaba ditando a moda para os outros mercados. Então, quando eu penso no projeto, por exemplo, inicial do Drex, a ideia era garantir que a gente tivesse toda a economia dentro do blockchain, para que a gente pudesse mapear a economia, em cima dela começar a trabalhar outros casos de uso. Então eu vejo muito dessa forma. Perfeito. Juliana, queria agradecer demais a presença. Obrigada. Sempre um prazer te ter aqui no podcast. As portas estão sempre abertas. Obrigada. Prazerzão. Viu? É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigado. E queria agradecer vocês que acompanharam a gente até agora. Para quem quiser continuar acompanhando tudo sobre o futuro das finanças, vocês já sabem, toda semana tem um novo episódio do nosso podcast. Eu vou ficando por aqui e sempre agradecendo os nossos patrocinadores, o Sicredi e a Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Até a próxima. Tchau, tchau.